Obrigado, Gia, pelas informações. Essa questão de acolhimento a pessoas em situação de rua, por exemplo, que o Paraguai vive, cidade do leste, também a gente consegue perceber em outras cidades aqui do Brasil, aqui do Paraná, inclusive em Foz do Iguaçu. E a gente vai ao vivo agora dar informação do Gia Pereto para o Júnior Rocha, que participa dessa edição, está com o Multilink circulando pelas ruas de Foz do Iguaçu, para falar dos números atualizados da Covid-19 em Foz do Iguaçu, na fronteira de modo geral, e também já aproveito para conversar com você, Júnior, a respeito do acolhimento de pessoas em situação de rua, também aí em Foz do Iguaçu. Bom dia, Júnior. Bom dia, Wagner. Bom dia principalmente a você de casa que acompanha o nosso PH de hoje. Desejo a vocês, então, um ótimo dia. Olha, os números atualizados, então, da Covid-19, o novo coronavírus aqui em Foz do Iguaçu, aumentaram. Teve um aumento aí de 2 casos de ontem para hoje. Então, agora, Foz do Iguaçu conta com 13 casos confirmados de coronavírus, 77 que estão aí em casos suspeitos e mais de 140 que foram descartados. Os últimos 2 casos de coronavírus aqui em Foz, trata-se o primeiro, então, o 12º caso de coronavírus, trata de um homem de 59 anos, ele viajou para o Caribe e quando ele retornou ainda no mês de março aqui para Foz do Iguaçu, para o Brasil, ele já sentiu alguns sintomas leves. Ele procurou por atendimento, principalmente naquele plantão 24 horas que as pessoas podem ligar e falar se estão sentindo ou não os sintomas do coronavírus, a falta de ar no corpo, por exemplo. Ele informou e já ficou em isolamento domiciliar. Foi feita a coleta de materiais, enviado para o laboratório de Curitiba, então, que deu positivo para o coronavírus. Já o último caso, então, o 13º, também se trata de um homem de 35 anos. Ele viajou para a Europa quando ele retornou também no mês de março para o Brasil. Não demorou muito para ele também sentir os principais sintomas aí do coronavírus. Ele, então, procurou por atendimento também, foi feita a coleta como de praxe, então deu positivo também para o coronavírus. Foz do Iguaçu, então, tem 13 casos confirmados de coronavírus. Esses casos têm aumentado gradativamente. Vale reforçar, então, que 8 desses 13 casos, 8 pessoas já cumpriram o isolamento domiciliar e não oferecem mais riscos para a população. Já, além dessas 8 pessoas, 4 estão, então, em isolamento domiciliar, não podem sair de casa de forma alguma, isso porque já foi confirmado, então, que elas estão com coronavírus. E um caso, então, permanece em isolamento hospitalar. Está internado um homem aqui em Foz do Iguaçu. Esses são os dados, então, confirmados e também atualizados do coronavírus aqui em Foz do Iguaçu. 77 casos suspeitos, 13 confirmados e mais de 140 que foram descartados. A situação, então, de moradores de rua aqui de Foz do Iguaçu, a Prefeitura já tomou uma iniciativa. É uma iniciativa, inclusive, da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social aqui de Foz do Iguaçu, juntamente com uma paróquia de uma igreja católica aqui de Foz. Então, foi feito em um galpão, então, o abrigo para essas pessoas. Vale ressaltar, então, que esse abrigo nesse galpão, numa paróquia aqui de Foz, tem capacidade aí para 30 pessoas. 12 pessoas que estão em situação de rua já estão nesse abrigo, que conta aí, então, com vagas para 30 pessoas. Vale ressaltar que Foz do Iguaçu já tem 3 espaços para abrigar essas pessoas em situação de rua. Já são 120 pessoas que estão abrigadas. E como é que vai funcionar o direcionamento para essas pessoas que estão em situação de rua para que vão para esse novo abrigo? Vai funcionar da seguinte forma: primeiro vai ser feito aquele contato dos assistentes sociais que estão realizando aí o plantão também, vão entrar em contato juntamente com essas pessoas que estão em situação de rua, vão direcionar essas pessoas para esse novo abrigo e então ela vai decidir, a pessoa que está em situação de rua vai poder decidir se vai ou não para o abrigo, tendo em vista que não se pode obrigar de forma alguma essas pessoas a irem. Elas vão, então, se elas quiserem, por conta própria. Nesse abrigo, novo abrigo aqui de Foz do Iguaçu, em parceria de uma paróquia da Prefeitura, vai contar aí com a parte de alimentação, higiene, psicóloga e também assistentes sociais do município. Essa preocupação da Prefeitura também com pessoas que estão em situação de rua, ainda mais nessa situação de pandemia de coronavírus. Volto com você no estúdio, Wagner. Lembrando, Júnior, que também a gente vai ter todo o cuidado nesse espaço aí para evitar a propagação do vírus, né? Por parte dos profissionais, tomando toda a cautela e também com essas pessoas que serão abrigadas. Foz do Iguaçu, então, Júnior, confirmando 13 casos,
Cascavel ontem a confirmação de 14 casos, lembrando que Cascavel já tem uma morte. Tivemos Assis Chateaubriand ontem com um caso confirmado também e temos outros municípios aqui do Oeste e Sudoeste. Francisco Beltrão, Pato Branco, Medianeira e Marechal Cândido Rondon, que também já tem casos confirmados. Obrigado, Júnior. Volta ainda nessa edição do Primeira Hora do Júnior.